Doenças raras são condições crônicas, progressivas e degenerativas que afetam um pequeno número de pessoas. De fato, pela definição da OMS e Ministério da Saúde, afeta aproximadamente 1 em cada 2.000 pessoas. Mas estamos falando de muitas doenças raras que, em conjunto, chegam a 300 milhões no mundo. De fato. E a jornada para se alcançar o diagnóstico correto é longa e nem sempre todos alcançam seu diagnóstico. Seja pela falta de informações ou de especialistas com conhecimentos na área, muitos permanecem sem diagnóstico e tratamento eficaz pelo resto da vida, trazendo impacto tanto na vida dessas pessoas como para toda a família e sociedade. Precisamos falar dos raros também, pois somente dando visibilidade que poderemos mudar o contexto dessas milhões de pessoas no mundo. Vamos conhecer mais? Doenças raras afetam milhões de pessoas no Brasil e no mundo, mas infelizmente a maioria delas é pouco conhecida pela população. Para mudar essa realidade, que tal saber mais sobre as causas das doenças raras? A maioria delas tem origem genética, ou seja, acontece por alteração no DNA, que podem ser herdadas de pais ou surgir sem histórico familiar. Muitas dessas condições genéticas levam a alterações no metabolismo, ou seja, na forma como o corpo transforma os alimentos em energia e como essa energia é usada para construir ou reparar tecidos. Algumas podem se desenvolver por causas ambientais, infecções ou exposições a agentes como toxinas e radiação. Algumas também são autoimunes, quando o próprio sistema imunológico passa a atacar tecidos saudáveis. Há ainda condições raras que aparecem por uma combinação de fatores: genética, ambiental e estilo de vida. Apesar dessas diferenças, todas as doenças raras têm em comum a dificuldade no diagnóstico e a necessidade de informação rápida e precisa para que ele aconteça de maneira precoce e o tratamento comece o mais rápido possível. Conhecer as causas das doenças raras é o primeiro passo para reconhecer sinais, buscar apoio e garantir qualidade de vida. Para mais informações sobre as doenças raras, acesse o site do Instituto Unidos pela Vida, unidospelavida.org.br. Tá, já falamos da dificuldade diagnóstica. Também já falamos das possíveis causas. Vamos falar avanços que as redes de apoio trazem? Olá, hoje a gente vai mergulhar num desastre de saúde global, que é ao mesmo tempo gigantesco e, para quem vive ele na pele, extremamente solitário. Vamos entender como a colaboração mundial está trazendo uma nova esperança para quem vive com uma doença rara. Bora lá! 300 milhões. É um número que até custa a gente visualizar, né? Mas ele não é só um dado, não é só uma estatística. Por trás desse número gigantesco existem histórias, famílias e vidas inteiras. Mas o que será que ele representa de verdade na escala do nosso planeta? Para a gente ter uma ideia melhor, uma noção de grandeza, pensa nessa pergunta aqui. Qual grupo de pessoas, espalhado pelo mundo, é maior que toda a população de um país como os Estados Unidos? A resposta, olha, talvez te surpreenda. Pois é, a resposta são as pessoas que vivem com alguma doença rara. Todas elas juntas formam uma nação invisível, maior do que a população de muitos países grandes, e elas estão unidas por desafios que, felizmente, a maioria de nós nunca vai precisar encarar. E é aqui que está o grande paradoxo. São mais de 6.000 doenças raras já identificadas. Cada uma delas, por definição, é rara. Mas quando a gente soma todo mundo, o número de pessoas afetadas é simplesmente enorme. É uma comunidade gigantesca, conectada por uma experiência em comum. Mas beleza, o que significa na prática fazer parte dessa comunidade global? Os problemas, eles vão muito além de um diagnóstico e, literalmente, não respeitam fronteiras. O primeiro grande obstáculo é esse aqui: achar alguém que entenda do assunto. Imagina só ter uma condição que talvez só uns 10, 15 médicos no mundo todo realmente conheçam a fundo. O conhecimento, a expertise, é algo incrivelmente raro. E para complicar ainda mais a situação, esses pouquíssimos especialistas eles estão espalhados pelo globo. O médico que poderia mudar a vida de uma criança no Brasil talvez esteja na Finlândia ou no Japão. Isso cria uma barreira geográfica, financeira, que é quase impossível de superar. E qual o resultado disso tudo? Uma busca, muitas vezes desesperada, por respostas. As famílias passam anos, às vezes mais de uma década, no que a gente chama de odisseia diagnóstica, pulando de médico em médico sem conseguir dar um nome para o que está acontecendo.
E mesmo quando o diagnóstico finalmente chega, a luta não acaba. A maioria dessas doenças afeta vários sistemas do corpo, o que exige uma equipe com vários especialistas. Mas como é que se coordena esse cuidado se o cardiologista está num continente e o neurologista está em outro? É muito complicado. Só que é exatamente diante de um desafio desse tamanho que a inovação surge com mais força. A solução começa com uma ideia bem ambiciosa. E se a gente pudesse conectar todos esses pontos de conhecimento espalhados pelo mundo, criando uma verdadeira rede global de especialistas? E essa é a grande missão da Rede Global para Doenças Raras, a GNRD. A meta é simples, mas muito poderosa: fazer o conhecimento especializado circular, chegar aonde precisa estar, para que o lugar onde uma pessoa nasceu não dite a qualidade do tratamento que ela vai receber. Certo, mas como é que essa rede funciona na prática? Ela se apoia em 3 pilares principais. Primeiro, agrupar o conhecimento usando a tecnologia, a infraestrutura digital que a gente já tem. Segundo, gerenciar esse conhecimento, ou seja, criar um jeito fácil de trocar informações e boas práticas. E terceiro, que talvez seja o mais transformador, oferecer aconselhamento virtual. E essa frase resume a filosofia toda de uma forma perfeita. A ideia é parar de forçar os pacientes e suas famílias a fazerem viagens caríssimas e desgastantes para buscar ajuda. Em vez disso, a gente faz o conhecimento viajar até eles. É uma virada de chave, com o paciente sempre no centro de tudo. Ok, uma rede global é uma ideia fantástica. Mas como essa informação toda chega no médico da ponta, lá no dia a dia do paciente? É aí que entra uma outra ferramenta fundamental, que transforma essa colaboração em algo prático, o chamado caminho de cuidado. Tenta pensar nisso como se fosse um mapa, um GPS para a jornada de tratamento. É basicamente um plano bem estruturado que define cada passo do cuidado, garantindo que nada vai ser esquecido e que todos os profissionais envolvidos na história estão falando a mesma língua. Essa citação aqui, ela resume a essência da coisa. O objetivo é orquestrar o cuidado com tanta precisão que tudo acontece exatamente como e quando deveria acontecer. Isso transforma o que antes era um labirinto caótico numa estrada bem sinalizada e segura. E essa comparação aqui, olha, ela diz tudo. De um lado, a jornada real, o que acontece hoje para muita gente. É um emaranhado, cheio de voltas, de becos sem saída. Do outro lado, o que o caminho de cuidado propõe, uma rota direta, planejada, feita exatamente para fechar as brechas do sistema e levar ao melhor tratamento possível. Tá, mas isso realmente funciona fora do papel? A resposta é um grande sim. Vamos dar uma olhada em como esses caminhos de cuidado já estão mudando vidas em vários lugares do mundo. O que a gente vê aqui é que isso já é um movimento global. Desde as redes superestruturadas na Europa, até modelos inovadores e adaptados aqui no Brasil ou na Austrália, cada lugar está pegando essa ideia e aplicando na sua própria realidade. Isso mostra que o princípio funciona em qualquer lugar. E o resultado aqui do Brasil é um exemplo muito forte do impacto que isso pode ter. A fonte original fala numa redução drástica no tempo até se chegar a um diagnóstico. Gente, isso não é só sobre eficiência. Isso é devolver anos de vida e de esperança para as famílias. É a prova de que o conceito funciona. Então, quando a gente junta todas as peças, a rede global de conhecimento lá de cima, com os caminhos de cuidado aqui na ponta, a gente começa a enxergar como vai ser o futuro. A visão é de um sistema de saúde que seja de verdade global e coordenado para quem mais precisa. No fim das contas, o grande objetivo é esse: construir pontes onde hoje existem buracos no sistema. É garantir que, através dessas redes e caminhos, cada pessoa com uma doença rara possa ter a melhor qualidade de vida que a medicina pode oferecer. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, uma reflexão bem profunda. Se a tecnologia de hoje permite que o conhecimento viaje no lugar do paciente, será que a gente está perto de um futuro onde o seu CEP, o lugar onde você mora, não seja mais um obstáculo para ter saúde? É algo para a gente pensar. Gostou do conteúdo? Curta, se inscreva no canal e compartilhe.